Oi, gente! Tudo bem por aí? Vamos para a 8ª temporada dos vídeos no YouTube e no TikTok. E a 24ª temporada no Spotify. Você que me ouve aí do Spotify, que ultimamente só está me ouvindo mesmo. Um beijão no coração de vocês. Vocês do YouTube e o TikTok também. Obrigado pela companhia. Quero pedir desculpa por ontem. O último capítulo de João ficou com um zoom. É o microfone, a mesa, não sei o que é, gente. Estou aprendendo a mexer com esse monte de fio aqui. Eu fico fazendo testes e eu só vi depois, quando eu fui gravar este, que eu percebi que aquele de lá estava com um barulho. Eu quero pedir desculpa. Tenham paciência comigo. Uma hora eu vou virar expert em sonoplastia aqui. Por enquanto, estamos na luta aqui. Nós vamos começar hoje o livro de Pedro. Vamos ler o 1º Pedro e 2º Pedro, que para os católicos foi o primeiro Papa. Então vamos saber tudo sobre esse homem, que o Senhor falou para ele cuidar das ovelhas, né? No último capítulo de João nós lemos sobre isso, né? Ele mandou Pedro cuidar das ovelhas 3 vezes. Pedro falando que amava. Se tu me amas, cuide das minhas ovelhas. E é isso que a gente vai saber, se ele cuidou bem, o que ele tem a falar, o que ele tem a dizer. É um livro que fala sobre santidade, sobre salvação. É um livro muito maravilhoso. Como sempre no primeiro livro, no primeiro capítulo das novas temporadas, eu mudo a música. Essa aqui é Maravilhosa Graça, só no piano, que está acompanhando a gente aqui. Espero que não esteja muito alto. E eu vou ler a introdução do livro de Pedro, a introdução que o Brennan Magnan, da minha Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Tem o link aí debaixo na descrição, em algum lugar aí você acha o link. Eu coloquei o link do Mercado Livre, que é o lugar mais barato que eu achei. Muita gente me pedindo, por isso eu coloquei esse link aí. Se você quiser comprar a Bíblia igual a minha, tá aí pra gente ler juntinho. É a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Vamos ler 1 Pedro, a introdução é assim, ó. A primeira carta de Pedro foi escrita aos cristãos que viviam em 5 províncias romanas, que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. Então ele leu para a Turquia. Aconteceu alguma coisa aqui no meu... Ele mexe aqui. Mas já foi. O apóstolo está na Babilônia, conforme capítulo 5, versículo 13, que provavelmente seja uma maneira de falar da cidade de Roma. Ah, tá, ele está falando que Roma é a Babilônia. Babilônia é uma coisa ruim, né? Os leitores estão enfrentando sofrimento e perseguições por causa da sua fé. Ao procurar animá-los a continuarem firmes na sua dedicação a Jesus Cristo, o apóstolo mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Ele cita o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento e a morte em favor deles. Ele aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. Recomenda que, acima de tudo, eles vivam uma vida que traga honra e glória para o nome de Deus. E o autor faz lembrar que de novo aos leitores a razão deles terem sido salvos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eu abaixo um pouquinho a cabeça assim, ó, porque se eu ficar com a cabeça aqui, fica aparecendo as luzes, o anel, tudo aqui. Aí eu dou uma baixadinha assim, para não ficar dando reflexo. Bom, vamos começar, né, a ver aí o primeiro papo dos nossos irmãos católicos. Vamos saber tudo que esse apóstolo escolhido por Deus, por Jesus, para ensinar as ovelhas tem a nos dizer, né? Tem a nos ensinar também. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e de Bitínia. Achei bonito esse nome, Bitínia. Nós conhecemos Betânia e conhecemos Betina. Esse aqui é Betínia, com acentinho no i de ti, Betinia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Amém. E pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Nós somos escolhidos para ser purificados pelo sangue. Nós somos escolhidos
para ter Jesus Cristo como nosso Cordeiro. Um momento que ele fez ali, que ele entregou a vida, nos salvou para sempre, né? Nos purificou de todo pecado, foi o sacrifício perfeito. Glória a Deus por isso. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma vida nova pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Nós temos a esperança viva porque Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele é vivo. E a nossa esperança está num Deus vivo, um Deus que vive, um Deus que ganhou, que venceu a morte. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar e nem serem destruídas. Glória a Deus. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no final dos tempos. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no final dos tempos. Tudo está pronto já, o Senhor já fez tudo, está só nos esperando. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa de muitas provações que vocês têm passado, que vocês estão sofrendo. Ele falou ali, né? Os leitores estão enfrentando sofrimentos e perseguições por causa da sua fé. E para procurar animá-los, ele está dando essa palavra. Se você está fraco na fé, se você está desanimado da sua vida, da sua história, dos seus problemas, esse livro é para você. Ele vai encher o seu coração de esperança. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é difícil, porque vocês estão passando por problemas, né? Por causa de muitas provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, esse barulho que vocês estão ouvindo, é o barulho do Xbox, que ele fica quente ali, ele resfria, daí ele liga um ventiladorzinho ali. É o Xbox do meu filho, aí começa a fazer esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas é essa bênção ali que está fazendo esse barulho. É por isso que eu gosto de gravar de madrugada, que daí não tem nenhum tipo de perturbação. Nem o Xbox enche a paciência. Vamos voltar. Em nome de Jesus. Pois até o ouro... essas provações, versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro pode ser destruído. Até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa também ser provada para que você continue firme. Quantas vezes a gente passa por provações, por dificuldades, e eu me recordo de um tempo na minha vida que eu realmente passei por uma provação muito, muito forte, muito grande. Eu depositei todas as minhas esperanças, os meus sonhos, as minhas certezas numa situação, e a situação deu errado, e aí foi muito difícil. Foi muito difícil. Um outro dia eu conto pra vocês, mas foi uma situação que meu chão assim saiu do pé, sabe? E eu realmente falei, não, Deus não existe. Não é possível. Não é possível. Eu já contei isso em um outro podcast, inclusive citei até o livro que eu li, que me ajudou. Teve até algumas ouvintes que compraram o livro, Da Cisterna ao Palácio de José. Se eu achar, que ele é muito raro, muito difícil, eu coloco o link aí para vocês também, junto com o link da Bíblia. E aquilo ali foi assim, aquele livro foi transformador na minha vida, porque foi um momento de provação tão grande que eu falei, não quero saber de Jesus, eu não acredito mais, eu não quero saber mais de Deus, não vou ser mais crente, não quero, porque tudo que eu sonhava, tudo que eu esperava acabou e foi horrível e tal. E aí foi nessa situação, como Pedro está ensinando aqui, foi nesse momento assim de angústia gigantesca, de total falta de fé, assim, que o mundo realmente abriu um buraco embaixo do meu pé, que eu percebi que Jesus realmente existe, que a vida existe, que
Foi ali que eu me converti de verdade mesmo, que eu sempre fui convertida, né? Mas foi nesse momento de profunda decepção e tristeza e ausência que eu pude ver, assim, que mesmo assim eu não conseguia não acreditar em Jesus, eu não conseguia não crer, não querer, né? Por mais que eu tentei, tá? Estou falando aqui agora, depois de 20 e poucos anos, essa história. Mas eu tentei não crer mais, não querer mais, mas dentro de mim eu nunca consegui. E é exatamente o que Pedro está falando aqui, né? Que a gente vai, o nome de Deus vai ser glorificado através dessa provação, porque a gente é purificado como ouro. Eu sempre fui da igreja, sempre fui de Deus, e de repente passei por toda essa situação terrível na minha vida, terrível mesmo, gente, de abrir um chão assim. E eu me senti num buraco caindo sem parar. Foi ali que eu conheci Jesus. Como Jó fala, né? Eu só ouvia falar, agora eu tenho certeza. Foi ali que realmente eu tentei não gostar mais de Jesus, eu tentei me afastar, eu tentei não saber mais de Deus, tentei virar ateu, ateia. E não consegui porque era muito maior do que eu. E aí fui realmente purificada como ouro, né? Foi tirada a melhor essência, assim, a parte que eu posso falar para vocês que mesmo que você queira não crer, você não consegue, porque Ele vive em você, porque Ele vive em mim. Então mesmo eu tentando, me esforçando para não querer, eu queria realmente não saber mais, não crer mais nisso, e não adiantou nada. Eu continuei crendo muito mais e agora muito mais. Mas vamos voltar, né? Já foi um toque de Klein muito grande aqui, só para mostrar para vocês que isso aqui é real, né? Nós somos provados como ouro, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa também ser provada para que continue firme. Hoje não tem nada que me afaste, assim, não tem possibilidade, porque eu sei que é impossível. É impossível, eu tenho a marca de Cristo, né? Então não tem como mais. E assim vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não esteja vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande, tão gloriosa, que as palavras não podem descrever. É exatamente isso que a gente sente quando a gente percebe que não consegue. Você não consegue, por mais machucado, dolorido, destruído, devastado que você esteja, por mais que disso tudo você sente Jesus assim dentro de você, e é tão glorioso que as palavras não podem descrever. É isso, gente. Se você nunca teve essa experiência com o Senhor, peça que Ele vai falar com você. Ele vai te dar essa experiência que não é fácil, ela dói, mas ela é transformadora. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Exatamente. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. Cristo sofreu, né? Cristo passou por todos os tipos de provação, o chão dele também caiu, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sofreu demais. Um desespero, uma dor. Como eu falei em João, né, aquela cruz não era só a madeira pesada, eram as almas de todos, antes, durante e depois, que ele estava carregando ali o pecado de todo mundo. Era uma coisa muito difícil, muito árdua, né, que Jesus teve que passar. Mas aí depois a gente foi aperfeiçoado, né? A gente recebeu a salvação através disso. O Espírito de Deus estava neles, indicava o sofrimento de Cristo que teria que suportar e a glória que viria depois. A glória é a nossa salvação, né? Que a gente já sabe. Aí, cadê? Versículo 12. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês.
Tô achando que esse negócio tá alto. Vou abaixar um pouquinho aqui. Minha cabeça tá desconfiando que tá alto. Só depois que eu vou ver. Calma aí, gente. Estamos semi ao vivo, né? Eu estou ao vivo. Vou baixar um pouquinho aqui. Tô com medo de ficar alto e atrapalhar a leitura. 12. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são as coisas que até os anjos gostariam de entender. Os anjos gostariam de falar de Jesus aqui. Mas o Senhor escolheu a gente, porque nós somos a coroa da criação. Nós somos a parte mais linda que Deus fez. De tudo que Ele fez, de tudo, da natureza, dos céus, das galáxias, de todos os milagres que a gente vê, de todos os animais, de tudo. Nós somos a coroa da criação, a parte mais linda que Deus fez, inclusive dos anjos. Os anjos gostariam de vir aqui falar de Jesus para nós, mas Deus não. Deus não deu essa oportunidade para eles, deu para nós. Por isso nós temos que honrar e falar que o mundo espiritual é mais importante do que o mundo carnal. Porque essa carne é uma capa, ela morre, ela realmente morre, vira pó. Mas a alma não morre nunca. E a gente tem que falar, porque os anjos queriam falar por nós. Nós é que temos essa oportunidade. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Amém. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Ser santo, buscar a santidade, buscar fazer o certo em todo tempo, em todo tempo. Não se colocar em risco de pecado, correr da aparência do mal o tempo todo. E quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada uma tem feito. Ele julga com igualdade. Deus é justo, Ele julga com igualdade o que cada um tem feito. Você pode achar que a pessoa tem que sofrer mais ou menos, mas Deus julga com igualdade. Ele conhece o seu coração, a sua intenção, a sua atitude naquele momento. Só Ele conhece, só Ele sabe. Por isso Ele julga com igualdade. Bonito isso, né? Justiça. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou como a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Glória a Deus, lembrando de Levíticos, que em todo o tempo a gente falava: graças a Deus eu estou nessa era, graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus Cristo foi o cordeiro sem defeito e sem mancha. Quem acompanhou Levítico sabe muito bem o que isso significa. É muita coisa, é muito livramento. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo. Ele foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Desde que Lúcifer resolveu ser maior que Deus, lá no céu ainda, lá no começo de tudo, Deus já teve essa ideia de mandar Jesus. É o plano secreto dele que nós lemos, né? O plano secreto era isso: eu vou mandar Jesus, ele vai vir como um homem, ele vai andar como homem, 100% homem, não vai pecar, vai ter a missão tão forte dentro do coração dele, a ideia tão forte, que nada vai impedir ele de cumprir a missão. Mesmo mandando: matem, matem, nós lemos em João, crucifiquem, ele sendo santo, ele olhava. Eu até me emocionei lá, eu vou até parar de falar, senão eu vou começar a me emocionar de novo. E tinha misericórdia das pessoas que estavam mandando matá-lo. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus.
Agora que vocês já as purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças, com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, que é Jesus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Então nós tivemos o primeiro nascimento, o nascimento na água, o nascimento na bolsa ali materna, que foi o primeiro nascimento que a gente está aqui na Terra. E nós tivemos um segundo nascimento, que é o nascimento do Espírito, o nascimento de um Pai imortal. É o momento que você aceita esse plano secreto, essa vinda de Jesus aqui, que ele venceu a morte. E aí você nasce de novo no mundo espiritual, de um Pai imortal e não de pais mortais, como dizem as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. A erva e a flor aqui é o nosso corpo. Cresce, a gente faz tudo aqui, cresce. Como é que é? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. É aqui, a flor. O ápice é a flor. O ápice são os filhos, a procriação, ou a velhice, sei lá o que for. Seja o que for, vai morrer. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Por isso o segundo nascimento, que é o nascimento do Espírito. Nós precisamos nascer de novo no Espírito, para que a gente possa ter a palavra de Deus para sempre, porque o nosso corpo vai morrer. A nossa alma, a gente tem que cuidar da nossa alma, do nosso espírito, que vai voltar para Deus. A palavra do Senhor a palavra do Senhor dura para sempre, não é como o corpo que morre, a erva. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. O Evangelho de Cristo é isso. E assim terminamos o primeiro capítulo do livro de Pedro. Foi muito bom. É um livro diferente, é um livro mais instrutivo, né? Que ensina a gente como ser santo, como melhorar a nossa vida espiritual, que é o que realmente importa, gente, porque nosso corpo é muito frágil. Vai acabar, como já acabou muitas vezes de muita gente que a gente conhece. Mas o nosso espírito ainda dá tempo da gente cuidar. Beijão no seu coração e até amanhã.